Olá pessoal, tudo bem? Nós continuamos então na nossa aula de hoje a tratar sobre os tipos de predicado e especificamente sobre a transitividade verbal, que é um aspecto importante para que nós possamos saber identificar os tipos de predicado. Então, quando trata-se dos tipos de predicado, nós não podemos nos esquecer de que a classificação do predicado, ela está diretamente relacionada ao tipo de verbo que ele contém. Como eu já disse, então, por isso é necessário identificar a predicação dos verbos. Então, quando se trata da transitividade verbal, não podemos nos esquecer de que o verbo é a palavra mais importante da oração. Sem verbo não há oração e, dependendo do tipo de verbo que a oração possui, classifica-se o seu predicado. Então, temos primeiramente o verbo de ligação, em alguns casos nós temos a sigla VL. E qual é então a função do verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que relaciona o sujeito a uma característica pertencente a ele ou expressa um estado do sujeito localizado no predicado nominal. Então, sempre precisamos nos lembrar que quando se trata do verbo de ligação, ele relaciona uma característica para o sujeito e essa característica está no predicado nominal. No exemplo, a praça estava deserta. Temos o estava, que é o verbo de ligação, e, no caso, o deserta, que é a característica para a praça, é o que nós chamamos então de predicativo do sujeito. Não podemos nos esquecer de que o predicativo do sujeito está dentro do predicado, porém ele expressa uma característica para o sujeito. Os verbos de ação, então, são aqueles que relacionam o sujeito a uma ação expressa no predicado verbal. Podem enunciar ações que dizem respeito apenas ao sujeito ou que recaem sobre outros objetos, que então é o que nós chamamos de predicação e ou transitividade. Então, quando se trata do verbo de ação, ele pode ser intransitivo ou transitivo. O verbo intransitivo VI é aquele que expressa ações que se limitam ao sujeito sem envolver ou recair sobre um objeto. Isso significa que o verbo é autônomo, é autossuficiente, ele não precisa de um complemento para que o seu sentido seja completo. O exemplo, as folhas caem no inverno. Então, aqui o caem é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele tem sentido sem que haja uma informação a mais. Os verbos transitivos são aqueles que apresentam ações que recaem sobre algum objeto, envolvendo outro ou outros elementos da oração. E os transitivos dividem-se em transitivos diretos, transitivos indiretos. Então, nós temos alguns grupos que fazem, então, essa diferenciação. O primeiro deles é o verbo transitivo direto, ou VTD, que é aquele que enuncia a ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto diretamente sem a mediação de uma preposição. Ou seja, é um verbo que precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele sem a preposição. O lojista vendeu todos os móveis. Então, aqui eu tenho o vendeu, que é o verbo. O lojista vendeu o quê? Todos os móveis. Se a estrutura parasse aqui no verbo, ela não teria sentido completo. Ela precisa do complemento. E esse complemento, então, é chamado de objeto direto.
Então, vendeu é um verbo transitivo direto e todos os móveis é o objeto direto. O verbo transitivo indireto, que é o VTI, é aquele que enuncia a ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto com a mediação de alguma preposição. Então, é aquele que possui um objeto indireto. No caso, o ator não gostava de repórteres. Então, como vocês podem ver aqui, gostava é um verbo transitivo indireto, por quê? Porque ele tem o complemento ligado a ele com o auxílio da preposição. E quando ocorre isso, nós temos o objeto indireto. Temos também casos em que o verbo ele recebe os dois complementos ao mesmo tempo. Então, ele é chamado de verbo bitransitivo ou ainda verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Então, essas duas formas são sinônimos. Então, se nos depararmos em alguma situação com a nomenclatura de verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto, nós estamos tratando da mesma característica. Quando nós temos essa forma, nós temos a ação que é executada pelo sujeito, recai sobre dois objetos ao mesmo tempo, um com preposição e outro sem. Ou seja, é um verbo que apresenta dois complementos ao mesmo tempo, um sem a preposição e outro com a preposição. Ou seja, um com e outra sem. Ela entregou os documentos ao diretor. Então, o verbo é entregou. E é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Por quê? Porque ele apresenta dois complementos. Apresenta um objeto direto, os documentos, e objeto indireto ao diretor. Para identificar a transitividade de um verbo, é necessário observar então o contexto em que ele foi usado e se na frase foram ou não envolvidos complementos para a ação. Então, esse aspecto é muito importante. Sempre observar o contexto, observar a oração em que o verbo está sendo utilizado. Então, eu tenho aqui um exercício que eu vou resolver com vocês em forma de exemplo. Nós temos assim. Antigamente era assim. Torpedo. Pega aí. Ou seja, a comunicação na sala de aula acontecia jogando-se os papéis, as bolinhas, famosas bolinhas de papel. Então, aqui nós temos o seguinte enunciado. A Charge apresenta uma versão para a troca de mensagens em tempos em que as pessoas não tinham celulares e aplicativos. No período antigamente era assim, temos um verbo bitransitivo na letra A, transitivo direto, letra B, transitivo indireto, letra C, verbo de ligação na letra D ou intransitivo na letra E. Então, como vocês podem perceber aqui, o era é um verbo de ligação. Portanto, a alternativa correta aqui dessa questão é a letra D. O próximo, nós temos uma tirinha da Mafalda que diz assim. Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Susanita. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Os verbos chegar e começar, que aparecem no último quadrinho, quanto à transitividade, podem ser classificados como A. De ligação, B. Transitivo direto, C. Transitivo indireto, D. Bitransitivo e intransitivo.
Então, como vocês podem ver aqui, no último quadrinho, nós temos os verbos chegamos e começado. Então, aqui nesse contexto, eles não precisam de uma complementação. Quando isso ocorre, então, nós temos os verbos que estão na função de verbos intransitivos. Eles não precisam de complemento porque o complemento já está aqui. Está embutido no próprio verbo. Então, não há necessidade de se acrescentar alguma informação a mais. O exercício que vocês irão realizar no caderno é o seguinte: classifique os verbos das orações de acordo com a transitividade. Então, vocês vão aqui dizer o tipo de verbo que está presente em cada uma dessas orações. Então, vocês vão fazer isso no caderno, vão responder e depois vão fazer também a postagem no AVA. Por hoje era só e até a próxima.